Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a você, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus nesta manhã possa nos abençoar. Hoje são 11 de abril de 2020. Estamos aqui às 9 horas da manhã para trazer essa palavra ao seu coração, ao meu coração. Uma palavra de Deus para uma meditação breve em nome de Jesus. Uma palavra para o dia. Uma palavra para nós começarmos o dia em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu peço ao Senhor agora que venha sobre a minha vida e através da Tua palavra, Pai amado, sejamos alcançados e estejamos alcançando, Senhor dos eternos, vidas nesta manhã. Ó Deus, que eu seja uma voz que clama, Senhor dos eternos, ao Teu nome, e a Tua promessa e a Tua graça esteja sobre a minha vida, nos trazendo paz, contentamento nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar, que Deus possa trazer ao seu coração paz, que Deus possa trazer sobre a sua vida agora a alegria da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós possamos verdadeiramente estar diante do Senhor, em nome do Pai. Ó Deus eterno, que o Teu nome, Jesus Cristo, esteja sobre as nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Peço perdão, a gente tem algumas falhas técnicas, mas que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Não perca a sua fé, não perca o seu tempo com os defeitos que acontecem. Amém? Mas eu quero deixar essa palavra no seu coração, no meu coração, uma palavra de ânimo, uma palavra para o dia, em nome de Jesus. Amém? Que está aqui em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Amém? Lucas 24, versículo 13. E você pode agora, em nome de Jesus, preparar o seu coração para aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Você pode se juntar aí na sua casa, assistir depois, mas o que eu estou tentando fazer, amados, aqueles que me conhecem sabem disso, é levar uma palavra até você. É deixar que você tenha essa palavra de vida, de esperança no dia, uma palavra que venha verdadeiramente estar no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. O alcance, não é, o problema não é o alcance. A palavra de Deus, ela tem essa liberdade, o Espírito Santo de Deus tem essa liberdade, e é isso que eu quero nessa manhã transmitir ao seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 24, a partir do versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha, meus amados, nós temos que estar muito atentos àquilo que está acontecendo ao nosso lado, em nossa vida e em nosso coração. Precisamos estar muito atentos àquilo que Deus está nos dizendo, àquilo que Deus está nos mostrando. Precisamos verdadeiramente entender este momento, porque muitas vezes os sentimentos ocupam o nosso coração e não conseguimos ver a realidade. Isso verdadeiramente tem acontecido. Isso verdadeiramente pode acontecer nas nossas vidas. E é por isso que eu e você precisamos entender que os sentimentos, eles ocupam o nosso coração e não conseguimos ver a realidade. E esses dois homens aqui, discípulos de Jesus, estavam caminhando ali, chorando, estavam tristes e não conseguiam entender e ver quem estava ao seu lado.
Eles apenas caminhavam, estavam ali tristes, mas eles não conseguiam entender, eles não conseguiam ver. E é isso que eu quero trazer ao seu coração nesta manhã. Essa é a palavra para o dia nesta manhã. Porque muitas vezes sentimentos ocupam o nosso coração de tal forma que nós não conseguimos entender. Ocupam o nosso coração de uma forma tão poderosa que nós não conseguimos entender. E é isso que eu estou falando para você. E é isso que eu quero deixar no seu coração nesta manhã, em nome de Jesus, porque eles estavam caminhando, falando de Jesus. E o versículo 14 de Lucas 24, ele diz: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que eles indo entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo Jesus, ele se aproximou e ia com eles. Só que muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender. E é preciso que eu e você entendamos isso. Olha bem, eles estavam ali caminhando para Emaús, uma cidade longe de onde eles estavam, de Jerusalém. E caminhando ali, eles falavam de Jesus. Estavam tristes porque havia acontecido com ele. Estavam tristes porque Jesus estava ali. E eles não conseguiam reconhecer porque o coração estava cheio de tantas outras coisas. E é isso que eu e você precisamos entender. Nós não podemos embotar os nossos sentimentos, porque os sentimentos embotam a nossa fé. Os sentimentos embotam a nossa fé. E é preciso que eu e você estejamos vendo verdadeiramente aquilo que Deus quer mostrar a mim e a você. Olharmos com os nossos olhos carnais, entendemos aquilo que Deus está deixando para nós. Aqueles dois homens estavam caminhando ali para Emaús, falavam de tudo que havia acontecido com Jesus, falavam do poder e da glória dele, que era um homem de palavra, um homem que cumpria a palavra, um homem que vivia para o Senhor. E nesse momento, em nome de Jesus, eles estão ali, irmãos, eles estão vendo. Não, eles não estavam conseguindo enxergar Jesus e ele estava do lado. Versículo 15 diz: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos, os olhos deles, estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Por quê? Os sentimentos do coração, os sentimentos da alma estavam ali, e eles não conseguiam entender, eles não conseguiam ver Jesus ao seu lado. Irmãos, nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos ser como esses dois discípulos no caminho de Emaús, que falavam de Jesus, que estavam ali vendo Jesus, que estavam ali sentindo a presença dele. Nós não podemos fazer isso. Eu e você não podemos fazer isso, amados. Deixar que essas coisas, deixar que isso venha contra as nossas vidas. Eles estavam no caminho de Emaús falando de Jesus, estavam tristes por causa de Jesus, mas o coração deles não conseguia abrir para ver Jesus. Por quê? Os sentimentos ocupam o nosso coração, sentimentos contrários, sentimentos, que não fazem bem a mim nem a você. Eles vêm sobre as nossas vidas e tiram essa paz. E tirando essa paz, eu não consigo ver a realidade de Deus que está ao meu lado. E é preciso então que eu e você entendamos isso. É preciso que eu e você entendamos que a glória do Senhor, o momento do Senhor sobre as nossas vidas, não pode ser tapado por um sentimento contrário. E quando eu entendo, senão eu vou cair, por quê? Eu vou cair no mesmo erro que eles caíram. Eles caíram no mesmo erro. Qual erro? Eles estavam ali com Jesus do seu lado e não viam. Eu posso te afirmar, meu irmão, em nome de Jesus, você pode trazer Jesus para o seu lado, porque ele está dentro do seu coração. Basta você querer, basta você abrir o seu coração, basta você ter entendimento. E a fé nos faz isso, a fé nos faz ver Jesus. E é preciso então estar ali, porque os sentimentos embotam a nossa fé. Eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Olha o que aconteceu com eles. Eles estavam ali caminhando com Jesus agora. Estavam os dois, agora chegou um terceiro homem, e eles não deram conta que era Jesus. E eles continuam ali. Por quê? De quem é que eles estavam falando? Por que eles estavam tristes? Então Jesus estava ali. Versículo 17 do capítulo de Lucas 24 diz o seguinte: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Olha, conversando com Jesus. Meus amados, conversando com Jesus. Precisamos entender isso.
E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Olha a pergunta que eles fazem. A Jesus, olhando para Jesus, conversando, entabulando uma conversa com Jesus. Irmãos, de quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes nós estamos assim? Precisamos entender a glória do Senhor sobre as nossas vidas. Precisamos entender aquilo que Deus está nos falando, irmãos. Nós precisamos fazer isso na minha vida, na sua vida. Olha bem, eles estavam ali no caminho de Emaús, falando sobre Jesus, tristes com Jesus, aquilo que havia acontecido com Jesus. Mas olha bem, eles não o conheceram. E Jesus então puxa uma conversa, entabula uma conversa com eles, no versículo 17 de Lucas 24. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminham trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntando: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E não foi diante deles, porque eles não conheceram Jesus. Eles não conheceram Jesus. E muitas vezes é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que buscar, irmãos. Estarmos entendidos, buscarmos no Senhor a graça do Espírito Santo e colocarmos as nossas vidas nisso. Porque temos um problema, nós temos dificuldades, nós temos situações contrárias a nós. E nós precisamos então entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está mostrando. Nós precisamos colocar isso sobre as nossas vidas. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo fale, porque senão os sentimentos vão embotar a nossa fé. Os sentimentos, eles vão embotar a nossa fé, e é por isso que nós precisamos parar e entendermos aquilo que está acontecendo, entendemos o que Deus está nos falando. E é isso que eu quero trazer para você nesta manhã, meu amado. Minha amada, em nome de Jesus, nós precisamos, nós queremos o Senhor nas nossas vidas. Nós queremos Deus falando em nossos corações. Nós precisamos de Deus falando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Já estamos quase encerrando, porque ele diz aqui, olha, no versículo 19, e perguntou eles, e Jesus perguntou a eles, quais? Eles disseram, eles falaram de tudo aquilo que Jesus era na vida deles, mas eles não conheciam verdadeiramente o Pai. E é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que parar, irmãos, é isso que nós temos que colocar no nosso coração, em nome de Jesus, para sabermos todas as coisas que estão acontecendo comigo, com você, para entendermos o que Deus tem falado comigo, com você. É preciso que isso aconteça, em nome de Jesus. E eu quero colocar para você, eu quero deixar essa mensagem em nome de Jesus. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel. Muitas vezes é o que nós estamos esperando isso, que ele só mude a nossa situação física, material e financeira. Muitas vezes é só isso que nós esperamos. Eles esperavam que ele remisse a Israel, mas não que salvasse as suas almas, não que salvasse o seu espírito, não que salvasse a sua vida. E é isso que nós precisamos entender, amados. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos deixar que o Senhor fale ao meu coração e ao seu coração. É a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender aquilo que Deus está nos dizendo. E o que o Senhor está nos dizendo, irmãos, é exatamente isso. Os sentimentos humanos embotam a nossa fé. Eles embotam a nossa fé. De que eles falavam? Porque estavam tristes. Eles estavam tristes por causa de Jesus, mas Jesus estava conversando com eles. Jesus estava ao lado deles, caminhando com eles. Nós precisamos abrir o nosso coração. Falavam de Jesus, estavam tristes por causa de Jesus, mas não o conheceram. Conversavam com ele, mas não o reconheciam. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falou isso. Então muitos estão seguindo Jesus, mas poucos estão buscando o Senhor como Senhor e Salvador. E nesta manhã eu quero encerrar deixando do seu coração essa palavra, em nome de Jesus. Medite nela. É uma palavra para o dia, em Lucas 24, de 13 ao versículo 21. Estamos caminhando com o Senhor, mas às vezes não estamos com Ele. Conhecemos Jesus, mas muitas vezes não entendemos o que Ele fala. Esse aqui, olha, é um exemplo para mim e para você. Essa palavra é um exemplo para mim e um exemplo para você. Precisamos crer no Senhor. Amém? Deus te abençoe nessa hora, em nome do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, em nome de Jesus, a palavra para o dia, os sentimentos embotam a nossa fé. Sentimentos humanos embotam a nossa fé. Por isso, Deus, eu quero abrir o meu coração para o Senhor, para o Teu Espírito Santo, falar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a Tua igreja. Ó Deus amado, em nome de Jesus, e que possamos verdadeiramente, Pai, sermos dependentes do Senhor, dependentes totalmente de Ti, para podermos conhecer o Senhor em toda e qualquer situação das nossas vidas, porque a Tua palavra afirma, meu Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o Seu propósito. E é por isso que nesta manhã eu deixo essa palavra, uma palavra para o dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o seu dia seja frutífero, que o seu dia seja em harmonia, alegria e paz, em nome do Senhor Jesus. E que a cada momento da sua vida você possa estar buscando o Senhor e a sua presença, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, a paz do Senhor Jesus. Amém?